A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham sempre aqui no nosso canal. Lembrando que todo dia tem um vídeo novo, às vezes até dois, né? Mas todos os dias tem um vídeo novo. E você deve acompanhar os vídeos que às vezes, que às vezes eles ficam como uma série de vídeos, como a gente está estudando o livro de Gênesis. De vez em quando a gente volta com um tema ou um capítulo e versículos do livro. Hoje nós estamos no capítulo 7, e aí a gente vai ler do versículo 10 a 16. São 16. Eu não vou cortar não, vai ficar assim. São 16 versículos bíblicos. Nós não vamos ler, mas é recomendável que vocês leiam. Tá ok? Tá certo assim? Vamos lá. Nós vamos destacar aqui, irmãos, 4 pontos. Vamos ver os pontos. Primeiro ponto. A universalidade do dilúvio. Quando diz assim, universalidade, quer dizer que foi universal, foi completo. Tem outros que dizem que foi só para aquela geração lá. Mas aqui está dizendo que foi universal, certo? 7:12. Você pode ler 7:12. No capítulo 7, versículo 10 a 12, somos informados de que as águas do dilúvio vieram sobre a terra. 7:10. E a copiosa chuva veio sobre a terra. O que evidencia aqui não foi uma enchente local, olha, atingindo apenas a região específica onde Noé morava. Os argumentos que eu estava falando a favor de um dilúvio universal são abundantemente, como bem comenta o cientista Henry Morris. A primeira expressão envolvendo a universalidade do universo e seus efeitos ocorre mais de 30 vezes apenas em Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 9, ou Gênesis capítulo 6 ao capítulo 9. As expressões usadas em Gênesis capítulo 7, versículo 11 e 12, sobre o rompimento das fontes do grande abismo, as comportas do céu se abriram e a ocorrência ainda da copiosa chuva sobre a terra duraram 40 dias e 40 noites, aponta para um dilúvio universal. Então o dilúvio foi universal. Derek diz que a expressão fonte do abismo, fonte do grande abismo e as comportas do céu. Quer dizer, os abismos abriram as suas comportas e jorraram água do chão. Ok? Evoca deliberadamente Gênesis 1. E as águas sobre o firmamento voltava e misturava-se, como que para inverter a própria obra da criação e trazer de volta a informe desolação das águas. Isso quer dizer, as águas iam e voltavam. Só Deus para fazer um movimento tão numeroso ou milagroso como este. Deus fez tudo isso como um ato de justiça pelos atos de injustiça dos homens. Os homens eram
muito injustos. E Deus opera a justiça quando a injustiça passa do limite. Irmãos, as águas sobre o firmamento voltaram. A fonte das águas era dupla, irmãos. Jorrava debaixo do abismo, do grande abismo, e se derramava de cima pela janela dos céus. Está vendo aí? Se o dilúvio não tivesse sido universal, o melhor expediente não seria depender 120 anos construindo a arca, irmãos. Não precisaria, irmãos, passar 120 anos para construir uma arca para superar um dilúvio que ele não fosse universal. Irmãos, e assim migrar para outra região segura. Além disso, também não seria necessário salvar os animais e nem as aves. Quarto, as águas do dilúvio prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos e montes que haviam debaixo da terra, prevalecendo acima deles cerca de 4 metros, ou cerca de 7 metros. Passou-se da maior, passou assim, acima do maior monte. Isso é evidência, irmãos, que o dilúvio foi universal. Durante o dilúvio, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Toda a carne foi perecendo, tá, irmãos? Tanto de ave como de animais. E ainda de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra e todo o homem. Quer dizer, os outros animais morreram por causa dos homens. Irmãos, ou seja, os animais e os répteis e as aves ficaram apenas Noé e sua família. Essa é a linguagem eloquente que defende-se que o dilúvio é universal. Então, Deus prometeu nunca enviar um dilúvio semelhante sobre a terra. É uma promessa do Senhor Jesus. Eu não vou mandar mais nenhum dilúvio sobre a face da terra, porque o próprio Senhor viu que destruiu tudo. Certo, irmãos? Se a promessa, veja bem, se tratasse de um dilúvio regional, essa promessa foi quebrada diversas vezes ao longo da história. Portanto, essa promessa de Deus só pode ser cumprida se o dilúvio for universal. O Novo Testamento usa um único termo, cataclismo, que é o mesmo de dilúvio, para o dilúvio. Em vez de usar a palavra grega, usa para dilúvio. Usual, né? Em vez de usar a palavra grega usual para o dilúvio. Novas condições cosmológicas vieram depois do dilúvio, incluindo o quê? Estações definidas, como semeadeira, ceifa, frio e calor, verão e inverno e noite, e o arco-íris. A inimizade entre o homem e feras não tinha, naquela época não tinha. Aí depois do dilúvio começou a aparecer isso. Essas condições não são apenas regionais, mas universal. O Ibis argumenta, se o dilúvio não fosse universal, porque Deus deu o arco-íris como sinal universal da sua aliança?
Deus só mostrou o arco-íris como sinal universal, porque o dilúvio também foi universal. A longevidade humana começou a declinar depois do dilúvio. Noé tinha 600 anos quando ele entrou na arca. Irmãos, como se pode contrastar e comparar a genealogia de Gênesis, capítulo 5, e de Gênesis, capítulo 11? Os escritores bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, aceitaram o dilúvio como sendo universal, certo? Como pode contrastar os textos? Aí nós temos aí Jó, Salmo, 1 Pedro, 2 Pedro, Isaías, Hebreus, isso sucessivamente. O Senhor Jesus Cristo aceitou a historicidade e universalidade do dilúvio, fazendo dele um tipo de sua segunda vida e do seu segundo julgamento. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Em outra oportunidade, nós daremos sequência sobre o dilúvio, irmãos. O começo do dilúvio. Fique na graça do Senhor Jesus. Lembrando que Deus é justiça. Noé passou 120 anos pregando o juiz de Deus sobre a face da terra. Lembrando que o juiz dificilmente ele absolve, ele dará sentença. Foi o que aconteceu. Deus não absolveu o pecado daqueles homens. Eles pagaram com suas próprias vidas. Quer dizer, eles se destruíram. Por si mesmos se destruíram. Porque foi avisado. Se Deus não tivesse avisado, tudo bem, eles poderiam botar culpa em Jesus. Mas Jesus fez questão, Deus fez questão de avisar. De usar apenas um missionário para divulgar a palavra do Senhor Jesus, o juiz de Deus. É o que nós estamos fazendo hoje. Há quantos anos nós estamos divulgando, dizendo, alertando que Jesus está voltando? Há muito tempo, irmão, nós estamos fazendo isso. As pessoas que estão cegas para não ver, surdos para não escutar, certo? E mudos para não falar. Nós precisamos falar, porque é da vontade de Deus que isso aconteça. Nós fomos chamados, separados, capacitados e enviados para pregar a palavra do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.